Olá, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Teologia Hoje. Uma alegria ter você aqui no nosso canal, participando nos nossos encontros, e isso nos traz muita alegria. Quero fazer o que fazemos sempre no início dos nossos encontros aqui. Caso você ainda não seja assinante do nosso canal, assine e também compartilhe esse canal com pessoas que você imagina que são interessadas por esses assuntos que nós temos abordado aqui. Estamos juntos e esse canal existe para você e nós estamos construindo esse projeto juntos. Então compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Se puder, faça isso ainda agora. Compartilhe esse link para que o maior número de pessoas possa acompanhar o nosso encontro de hoje. Destacando que você pode acessar o acervo do nosso canal. As aulas estão lá disponíveis, os nossos encontros, e você pode assistir em outro momento cada evento que nós realizamos aqui. Um outro destaque que eu preciso fazer é em relação ao nosso podcast. Esse programa, 50 Minutos de Teologia, posteriormente será editado e vai ficar disponível também nas plataformas de podcast. Nós iniciamos esse projeto no mês de julho. Poucos meses que nós estamos aqui caminhando e tem sido uma alegria. Hoje eu compartilhava aí nas redes sociais e quero fazer isso com vocês agora, rapidamente, para que você possa ter ideia do que passou rápido, mas a gente pôde fazer muita coisa interessante e receber muita gente legal nesses encontros nossos aqui. Nós tivemos alguns encontros, 13 encontros, sobre variados temas. Deus não é cristão, com Edivar Gimenez, a religião pura e imaculada, com Ágabo Borges, o sofrimento humano, com Brian Kibuka, palavra de Deus e palavra humana, com Antônio Carlos de Melo Magalhães, religião e política, com Rudolf von Sinner, evangélicos e fake news, com Magali Cunha, uma conversa sobre o judaísmo com o Rabino Mariano, Teologia Protestante das Religiões, com Alonso Gonçalves, Apocalipse para Hoje, com João Leonel, O que é Teologia, afinal, com o Júlio Zabatiero, Uma Espiritualidade para o Diálogo, com o professor Cláudio Ribeiro, As Palavras que eu escrevi na Bíblia, que foi o lançamento do livro do professor Antônio Carlos, que retornou ao nosso programa, e o programa passado, Fundamentalismo Religioso Cristão, com o Sérgio Duzilek, que nesse período a gente pôde fazer muita coisa e ter a alegria de receber muita gente interessante aqui no nosso programa, e você fez parte disso, e isso nos alegra. Mas o nosso desejo é que em 2021 a gente continue com esse espaço plural, esse espaço de diálogo, e a gente tem dito sempre qual é a proposta dos 50 Minutos de Teologia, e eu quero aqui agradecer antecipadamente, antes do final desse programa, ao meu querido amigo Hamilton Alves. Com ele nós iniciamos esse projeto. Ele pôde entrevistar alguns dos nossos amigos aqui no canal, mas alguns compromissos impediram de ele poder continuar conosco. Mas eu quero aqui deixar a minha gratidão a Hamilton por ter feito parte dos primeiros programas, trazendo aí também algo, adicionando experiências positivas ao nosso canal. O 50 Minutos de Teologia é um espaço de diálogo. A gente tem vivido um tempo muito complexo, onde as pessoas não têm se permitido dialogar. E o 50 Minutos de Teologia tem sido esse lugar. Trazemos pessoas com diversas perspectivas, opiniões, pessoas competentes para os assuntos que eles são desafiados a conversar, mas a gente quer construir um espaço de amizade, de escuta ativa, e os 50 Minutos tem sido esse lugar. E a gente tem dito que o que a gente quer é que você sempre pegue aí a sua xícara para tomarmos juntos uma água, um café ou a bebida da sua preferência. Esse é um espaço de amigos e de conversa. E a gente tem a alegria de receber nessa noite um queridíssimo, o professor Dr. Raimundo César Barreto. Professor Dr. Raimundo César Barreto, antes de tudo, para nós é um motivo de muita gratidão a Deus. E também
eu poderia dizer, usando de maneira muito cuidadosa essa palavra, de orgulho para nós, né? Baianos e baianas. Ele é baiano. Hoje, já há alguns anos, ele atua nos Estados Unidos em uma das principais instituições de ensino, que é o Seminário de Princeton. E a gente tem a alegria de receber o Dr. Raimundo. Durante o programa, nós compartilharemos outros aspectos da sua formação, mas eu queria, com muita alegria, convidar a esse momento de conversa meu querido irmão, amigo, Raimundo César Barreto. Seja bem-vindo, meu querido, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que nesse final de semestre, imagino como é que as coisas devem estar muito complexas para você, mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo aos 50 Minutos de Teologia, querido. Muito obrigado, Joás. É uma alegria, um prazer imenso, primeiramente, a rever você, um amigo querido, que eu, assim, com quem teve um convívio no seminário quando você ainda era estudante, né? E depois acompanhando o seu trabalho, o seu ministério aí na Igreja da Graça, como um colega e como amigo que a gente se tornou no decorrer do tempo. Uma alegria participar desse programa, é um programa que eu acredito ser muito necessário, né, diante do quadro que você descreveu há pouco, e que tem, através assim, dos seus contatos, trazido gente de primeira, né? A lista de nomes que você apresentou aí é gente que eu admiro demais, e que é uma pena que eu não tenha tido a oportunidade de acompanhar os programas, mas vou procurar na internet para ouvir alguns deles, porque são pessoas com muito conhecimento, muita propriedade. Então, conversas que eu acredito que são edificantes, que são instrutivas, que iluminam a caminhada. Para mim é um privilégio poder fazer parte desse momento com você. O professor Raimundo citou aí a respeito dessa passagem dele, quando eu ainda seminarista, estudava no Seminário Teológico Batista do Nordeste, e ao ver aquela figura que sempre nos inspirou e continua nos inspirando, eu me lembro, ele era diretor acadêmico na sessão aqui em Salvador, e eu procurei pedindo orientações a respeito de como proceder em relação ao trabalho de conclusão de curso. O curso estava ainda iniciando. E ele me deu algumas orientações valiosíssimas, inclusive sugestões de bibliografia que eu ainda tenho aqui, como o livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos, e que ajudou-me bastante na minha produção. E ele falou o seguinte: eu tenho falado com os meus alunos hoje, de sempre que possível, iniciar o curso pensando já na pesquisa ao trabalho final. E sempre que possível, a gente sabe que num curso de graduação, as pesquisas elas são direcionadas pelos professores, mas sempre que possível, levar para a temática que mais nos interessa e que possa agregar no final do nosso curso. E eu fiz isso, eu agradeço por ter ouvido os seus conselhos, e devo aqui de público dizer que tenho usado essa mesma orientação até hoje com os meus alunos e alunas no curso de teologia. E nós estamos aqui também para conversar um pouco, não apenas, do livro que foi publicado pelo professor Dr. Raimundo César Barreto, que é, de alguma forma, o pontapé inicial aqui desse resultado desse texto é a sua tese de doutorado no seminário que ele hoje é professor em Princeton, um grande pesquisador na área de cristianismo mundial, dialogando com histórias da religião, com ecumenismo, enfim, e uma série de outras pesquisas relevantes. E ele tem a segunda edição revisada e ampliada desse livro, Evangélicos e Pobreza no Brasil, Encontros e Respostas Éticas. E o que é muito interessante, assim que ele lançou a primeira edição desse livro, eu tenho aqui, eu adquiri, ele foi publicado pela Novos Diálogos, e quando eu continuo acompanhando o professor Dr. Raimundo dentro das possibilidades, onde ele
ministra, podendo acompanhar através da internet, do lançamento desse livro. É um texto ampliado, uma revisão do primeiro texto, com citações bibliográficas que foram atualizadas também, e além de ele nos colocar naquilo que é o seu interesse hoje, das suas pesquisas. Eu queria que nós começássemos, professor, se possível, falando um pouquinho disso, das suas motivações atuais, dos seus interesses. De alguma forma, esse texto que é resultado da sua pesquisa de doutorado, mas também nessa nossa caminhada que vai se atualizando. Por que uma edição revisada e ampliada? Porque nós, como humanos, precisamos continuamente também passar pelo processo de revisão e de crescimento, de ampliação. Então, fale-nos um pouquinho das motivações e onde nós estamos em relação aos seus interesses atuais, professor. Então, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho também sobre esse livro e sobre o meu trabalho. Eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer alguém cujo nome é conhecido no Brasil, mas talvez poucas pessoas atualmente tenham tido a oportunidade de conhecê-lo quando ele esteve no Brasil, que foi há mais de 50 anos atrás, né, vivendo no Brasil. Ele voltou ao Brasil algumas vezes depois, que foi o professor Richard Shaw. E ele participou da minha banca, né, a gente tem aqui um comitê, né, de orientação do doutorado, uma estrutura um pouquinho diferente dos doutorados aí. Ele foi um dos membros desse comitê até a sua passagem. Ele faleceu em 2002, mas a gente teve a oportunidade de trabalhar durante um ano. Na época, ele me disse uma coisa que eu sempre mantive em mente, e de certa maneira talvez esteja naquilo que você falou, que eu passei para você, porque eu continuo passando também para os meus alunos hoje, né? Mantenha o seu povo em frente dos seus olhos, né? E isso ele quis dizer comigo, ou para mim, que com isso, que ele não queria que, por estar em Princeton, eu perdesse o contato com as minhas raízes, né, com a minha realidade, com as pessoas com quem eu convivi a vida toda, com o contexto e comunidades que eram importantes e com os temas que eram importantes para mim. E foi muito no contexto dessa conversa que eu acabei chegando ao tópico, né, da minha tese de doutorado, modificando em relação ao que eu tinha pensado anteriormente, e foi chegando a essa ideia de fazer um estudo do protestantismo brasileiro numa perspectiva ética social. Essas não eram questões que não eram meramente acadêmicas para mim, eram questões existenciais, eram questões de vida, como alguém que foi criado, né, no contexto das igrejas evangélicas aí em Salvador, e que tinha passado bastante tempo estudando em seminários em Recife, em Feira de Santana, e posteriormente em Praga, em Atlanta, e até chegar ao momento do meu doutorado aqui. Então, alguém que tinha uma carga na época de formação teológica muito grande, que estava tentando, na verdade, caminhar para fora da teologia um pouco, o que vai informar um pouquinho dos meus interesses mais recentes, mas que se mantinha em diálogo com a teologia. E a questão para mim era onde estava, né, se havia um pensamento social protestante no Brasil e onde estava esse pensamento social. E a questão de fundo era a questão da pobreza, né, mais teologicamente do pobre, né, mas sociologicamente a questão da pobreza. De que maneira um encontro face a face com uma realidade marcada pela injustiça e pela pobreza impacta ou impactou a mensagem evangélica no Brasil e na América Latina. E, de certa maneira, contrastar isso também com outras linhas, eu diria assim, até mais dominantes, de um tipo de perspectiva altamente voltada, com uma mensagem voltada para o indivíduo, né? E uma mensagem voltada muito para uma relação intimista, né? Uma espiritualidade vertical,
né, voltada apenas para a alma, para a salvação eterna, para o futuro. Então, de que maneira essas perspectivas eram inerentes, né, ao protestantismo, ou eram também frutos de uma jornada histórica e apenas uma entre tantas outras perspectivas possíveis dentro da fé protestante. Então foi no curso de buscar respostas para isso que eu acabei focando em 3 encontros, né, e nas suas respostas a esses encontros. A primeira, que foi um encontro de um movimento que nasceu entre jovens, de perspectiva mais ecumênica nos anos 50, e do qual o próprio Richard Shaw tinha sido parte, e foi também uma inspiração por ser um jovem teólogo em conversas com muitos autores e autoras importantes na época que ainda não eram bem conhecidos no Brasil, inclusive o Dietrich Bonhoeffer. Também ele tinha participado de muitas conversas através do Reinhold Niebuhr sobre a questão marxismo e cristianismo, discutidas no seminário de 2 anos no Union Theological Seminary aqui em Nova York, e também a influência que ele tinha de um professor que passou pelo Union e também por aqui por Princeton, que foi Paul Lehmann. Então, através dessas influências e de uma perspectiva que enfatizava a responsabilidade cristã na sociedade, Shaw foi importante como parceiro de diálogo na formação desses jovens brasileiros, né? E eram jovens, e não só brasileiros, havia jovens também de outros países participando, mas a presença dele no Brasil por 10 anos acabou formando assim uma geração de jovens brasileiros e brasileiras na época, entre eles o Rubem Alves, estimulados a responderem a partir de uma herança que ele chamava de uma herança profética do protestantismo, a questão social, né, o que é que o protestantismo tem a dizer para os problemas da sociedade brasileira, o que é que o protestantismo tem a dizer para as disparidades que nós encontramos, e de que forma isso é dito teologicamente, e como dizer isso como um brasileiro, como uma brasileira, e não necessariamente repetindo e copiando as ideias desses outros pensadores que ele introduziu, traduziu, ou apresentou a essa geração. O que aconteceu foi que esse estímulo dele gerou, o que eu diria que foi uma primeira geração com voz teológica própria, né, no Brasil, a partir no contexto protestante. Havia coisas semelhantes acontecendo no meio católico, mas o diálogo entre eles era pequeno nessa época, e o Shaw, inclusive, participou de um estímulo maior para que houvesse um diálogo entre católicos e protestantes na época. E esse diálogo, obviamente, ele cresceu, ele aumentou muito, principalmente a partir de meados da década de 60, né, quando agora também, além da questão das injustiças sociais, havia também a questão da repressão militar. Então era um momento de supressão da liberdade, era um momento de violência, né, contra qualquer dissidência de pensamento, era um momento de abuso da tortura, né, de extermínio, né, de quem era considerado perigoso para o regime, né, de autoritarismo e opressão. E há necessidade de se responder, e a partir de um lugar marginal a essas realidades também estimulou muito o diálogo. Mas essa foi a primeira resposta, né? E na época que eu comecei a pesquisar sobre isso, escrever sobre isso, havia assim, pouca coisa publicada, pelo menos, sobre o tema. A outra resposta, e essa resposta ela tinha muito a ver com a minha própria formação, ela foi a resposta de grupos que se identificaram como um termo que é um anglicismo, né? O uso de um termo em inglês agora com um sentido particular em português, que seriam os evangelicais, né? Que eu chamaria mais de evangélicos teologicamente conservadores, mas que tinham uma ambição de também compreender a relevância da mensagem evangélica no contexto da sociedade como um todo.
A diferença entre a primeira resposta e a segunda era muito mais em termos metodológicos do que outra coisa, né? Em termos hermenêuticos também. A necessidade desse grupo mais teologicamente conservador de começar sempre a partir do texto bíblico os inibia de aceitar a proposta, por exemplo, que emergiu alguns anos antes disso, né, no contexto da teologia da libertação, que colocava assim prioridade, né, não somente na praxis, ou seja, a reflexão teológica surge a partir da prática da fé, mas também o local de fala, né, do pobre, o local da injustiça como um local, como um ponto de partida. Né? E para essas pessoas, um grupo teologicamente mais conservador, o ponto de partida tinha que ser sempre a Bíblia. Isso aqui é muito controverso, eu não vou entrar nessa questão aqui, porque, pelo menos voluntariamente, porque não é uma questão importante para mim. Ponto de partida para eles tem que ser o texto bíblico. Eu digo que é controverso por quê? Porque qualquer leitura do texto bíblico pressupõe um sujeito com uma pré-história, né, com uma história e com uma perspectiva, né, que não deixa de trazer alguma coisa para o texto bíblico, então não existe essa pureza de dizer essa metodologia é mais bíblica do que a outra, porque ler o texto antes de ler a realidade, a outra está lendo a realidade para então ler o texto, isso não é necessariamente uma questão tão significativa, mas era uma distinção. Né? E a distinção também de não permitir que a preocupação com o social engolisse, né, a preocupação com a transformação do indivíduo com um discurso conversionista, né, de transformação do indivíduo, de salvação da alma. Então eles elaboraram um discurso que no fundo, em muitas instâncias, resultou numa prática semelhante, né, uma prática de um evangélico que se vê com um elemento profético, né, visando a transformação não somente do indivíduo, mas da sociedade, mas com um ponto de partida diferente, né, e com a preocupação de manter, vamos dizer assim, duas asas equilibrando uma outra, né, e algumas vezes limitando uma a outra. E a terceira resposta, ela viria do movimento pentecostal, que diferentemente dos outros dois, não precisava necessariamente falar sobre o pobre, ou seja, dirigir um discurso, né, para o pobre, ou tentar trabalhar em solidariedade com o pobre, mas que emergia entre os pobres, né, porque apesar de que a gente não pode generalizar a questão do pentecostalismo como sendo simplesmente uma religião que prevalece entre os pobres, a verdade é que ela cresceu como religião, ela se expandiu, ela ganhou assim um corpo enorme, não só no Brasil, não só na América Latina, mas no mundo inteiro, principalmente entre populações marginalizadas. Né? Então, é um discurso que emerge a partir de um local diferente. Por isso, traz também características próprias, mas muitas vezes um discurso não entendido. Né? Um discurso não entendido, um discurso que geralmente cria dificuldades, né? Com um certo tipo de racionalidade, de compreensão da razão, o que fez com que esse discurso fosse por muito tempo marginalizado em círculos acadêmicos. Uma compreensão posterior passou a ver isso diferente. Aí vem a questão da evolução, né? A gente está sempre em transformação. Você está correto. Viver é você navegar a água de um rio que nunca é a mesma, né? As águas estão sempre, você nunca se banha na mesma água. A água está sempre passando, a vida está sempre caminhando. E a gente está mudando, não só em termos do que a gente pensa, a gente muda fisicamente, até mesmo as nossas células morrem, né? Então a gente vive um processo de constante transição, crescimento, mudança, né? E isso acontece tanto no âmbito da produção do conhecimento, no âmbito da fé, no âmbito da vida como um todo. Nesse âmbito que eu estou mencionando aqui, a produção acadêmica ela mudou, até no ponto de vista teológico, a sua abordagem à questão do pentecostalismo, passando a prestar atenção
na voz que emergia dessas comunidades. E o Richard Shaw, inclusive, teve um papel importante nisso, porque ele voltou ao Brasil, ele ficou impedido de estar no Brasil durante o período da ditadura, mas nos anos 90 ele voltou ao Brasil, e ele tinha sido alguém que não apenas tinha instigado, vamos dizer assim, de uma maneira positiva, não é? Incentivado, encorajado, inspirado e também provocado seus alunos a desenvolver um pensamento teológico próprio brasileiro, e alguns atribuem a ele, no âmbito protestante, vamos dizer assim, um estímulo nas origens da teologia da libertação, na sua via protestante, no Brasil e na América Latina, mas ele se tornou um aluno dos seus alunos, né? Também nesse processo de transformação. Quando ele voltou para Princeton, agora como professor, na década de 60, ele veio com o compromisso de sempre ser fiel àquilo que ele aprendeu na América Latina. Um texto que eu escrevi sobre ele, que aparece também em um dos capítulos desse livro, fala sobre as 3 conversões do Shaw, né? Era uma pessoa, um protestante reformado, que acreditava muito, né, na questão da ideia de um Deus absoluto, e com um Deus absoluto a relativização, né, de tudo mais diante do absoluto de Deus. Ou seja, a ideia de uma supremacia de Deus que relativiza o humano. E dessa forma ele se abriu sempre ao diálogo. E foi assim que ele se abriu ao diálogo, primeiramente, né, com católicos, com marxistas, mas que posteriormente ele vai se abrir ao diálogo com os pentecostais, porque ele vai ver que o pentecostalismo está acontecendo. O pentecostalismo não pode ser ignorado. E ele diz assim, está acontecendo predominantemente entre os pobres. E se o pensamento libertador é sério quando fala sobre a questão do privilégio hermenêutico do pobre, né, como o pobre tendo um lugar particular, tanto aos olhos do divino, né, como também no sentido de percepção do divino. Então nós precisamos ouvir, né, e compreender a visão de mundo do pobre. Se essa visão de mundo foi pentecostalizada, nós precisamos ouvir o pentecostalismo. Então foi isso que ele propôs, e isso foi o que me levou a desenvolver também todo um capítulo preocupado com essa questão pentecostal. Só para me dirigir à questão que você perguntou, o que é que mudou desde que eu escrevi esse livro, né, mesmo a segunda edição para cá, e o que é que eu incluí, inclusive, nessa segunda edição, com relação às minhas pesquisas mais atuais? Foi muito mais a compreensão de o quanto a localização do discurso precisa ser levada em conta. Hoje a gente vem trabalhando muito com a ideia de como aquilo que a gente considerava opressão econômica, opressão política, né, nos anos 60, nos anos 70, não se dá só nesse ambiente, nessa dimensão do político, do econômico. Ela vem acontecendo também na dimensão do saber, né, da produção do conhecimento, na dimensão do ser, né? E eu diria na dimensão do crer também. Ou seja, não se resolve, e isso foi aprendido, né? Não se resolve o problema da opressão política e econômica meramente com revolução. Porque não é uma coisa tão comum, né, que acontece, que o que um dia foi oprimido facilmente se torna opressor. A opressão, ela se dá em outros níveis da existência, a princípio na nossa própria forma de pensar e de ver o mundo, né? E refletir em torno disso, refletir na forma de que conhecimentos são válidos, de que conhecimentos são ignorados, né, de que tipo de racionalidade é válida na produção do conhecimento e qual o tipo que não é. Ou refletir, né, no caso da própria fé, como essas formas de saber acabam também determinando aquilo que a gente considera ser correto ou incorreto, crível ou não crível, aquilo que a gente considera religião ou aquilo que a gente considera superstição. Né? Então, essas preocupações passaram a fazer parte da minha pesquisa, juntamente com uma expansão da conversa, né? Tanto a partir do que isso implica, né? Para a abertura
das relações ecumênicas, nesse sentido eu falo relações entre cristãos, mas também das relações interreligiosas, a necessidade de uma abertura para o outro. As questões que o Orlando Spin trabalha a partir de duas ideias: verdades que se consideram universalmente válidas versus verdades que são universalmente relevantes, né? Como que a gente lida, principalmente com a ideia de um mundo que é plural e que não é somente plural, mas que está polarizado, né? E que está polarizado e principalmente para aqueles que se identificam como cristãos hoje, o cristianismo em muitas das suas dimensões e a partir de uma determinada face hegemônica, né, da sua história, é uma força implacável nesse processo de hegemonização. Então, como a gente pode se ver cristão dentro de um processo desse e permanecer cristão? É possível permanecer cristão? Honestamente, quando a gente olha e vê o papel que o cristianismo vem exercendo nesses discursos homogeneizadores, né, e hegemônicos, opressivos, né, que suprime a verdade, outras verdades, que se impõe sobre o outro de uma maneira às vezes violenta, é possível permanecer? Essas são questões que vêm orientando parte das pesquisas que eu venho fazendo nos últimos anos, que têm aparecido em escritos que estão hoje, a maior parte, mais disponíveis em inglês, mas que eu estou trabalhando, falava com o Joás, para a gente disponibilizar em breve em português, e também fazem parte da minha caminhada como um cristão, porque eu não sou só um professor, Joyce, eu sou uma pessoa com formação batista, como você sabe, fui pastor batista, trabalhei na Aliança Batista Mundial como representante, né, como diretor de Liberdade e Justiça ali, e hoje, como membro de uma denominação batista nos Estados Unidos, eu sou o relator da sua comissão de unidade cristã e relações interreligiosas. Então, a partir desse lugar, o meu lugar não é só lugar de ensino, não é só lugar de pesquisa, é também um lugar de ação. E a partir dessas ações, desse lugar, eu venho participando de diálogo com muçulmanos, com outras religiões, de encontros. O Cláudio participou de um encontro que eu também participei, né, sobre pertenças múltiplas em Cuba. Participei de outros encontros assim aqui nos Estados Unidos, de trabalhar com a questão de conflitos, né, a partir do papel que a religião tem tanto no conflito como na transformação do conflito, né, a ideia que o Desmond Tutu, na África do Sul, desenvolveu como a ideia da faca, né, que serve para cortar o pão ou para cortar a carne, e machucar e matar. Então, a religião, o discurso religioso, qual é o lugar do discurso religioso nesses conflitos? O que é que pode se fazer para que a religião seja uma faca cortando o pão, alimentando as pessoas, ao invés de ser uma faca que destruindo, né, o outro, aterrorizando e matando o outro. E principalmente num contexto onde a gente vê isso acontecendo tanto, né, com tanta frequência em todos os lugares do mundo. Maravilha. Nós temos a alegria essa noite de receber o professor doutor Raimundo César Barreto Júnior, que atualmente reside nos Estados Unidos e é professor da área de cristianismo mundial, as questões relacionadas a essa pesquisa. E a propósito, professor, dessas questões que você traz, eu queria colocar o seguinte, uma inversão do título desse livro, que é Evangélicos e Pobreza no Brasil. Eu queria começar a partir de Brasil, porque você pôde brevemente dar um testemunho a respeito da sua realidade, né, como brasileiro, e que transitou boa parte da sua vida nessas terras, né, na terras brasileiras, e só que aí hoje você está longe do Brasil. Eu acho muito interessante quando você fala da sua ação, né, não apenas essa pesquisa, mas que levam à ação, porque essas dicotomias ainda estão presentes e, lamentavelmente, em algumas instituições de teologia, isso é de alguma forma reforçado. Mas essa é uma questão que eu queria colocar em um outro momento. Aqui eu queria colocar o seguinte, essa minha leitura que faço a respeito da sua ação, porque apesar de estar longe do Brasil, você não está distante do Brasil. Porque você sempre está situado com as questões, não apenas de ouvir, mas também vindo aqui, transitando, dialogando
e fazendo intervenções positivas. Eu queria falar de Brasil, falar dessa realidade que cada vez é mais triste quando nós falamos do Brasil, que é a pobreza. Por esses dias nós ouvimos aí, mais uma vez, o gráfico do IDH brasileiro que só faz cair. Isso para nós é muito triste. Falarmos um pouquinho dessa realidade da pobreza no Brasil e talvez aqui a palavra que inicia o título desse livro, que é o que seria essa coisa, os evangélicos. Quando você escreveu esse texto, pensando aí, e você citou uma outra conceituação que é dos evangelicais, mas como é que você, que está de lá, mas que ao mesmo tempo está aqui, percebe esse cenário dos evangélicos no Brasil e como é que essa relação dos evangélicos no Brasil com a pobreza se dá? A gente evoluiu de alguma forma nessas reflexões e nessas intervenções, ou não houve muito avanço a partir dessa sua leitura do nosso cenário? Como é que você pensa esse estado que nós estamos hoje? Uhum. Obrigado pela pergunta, Joyce. Primeiramente, eu concordo com você sobre a questão da dicotomia, né? E eu quero dizer que a dicotomia ela acontece tanto a partir de certos ambientes, né, de formação teológica no Brasil, que até é difícil dizer, né, o quanto de seriedade há no ambiente que realmente inibe a liberdade do pensamento, né? Pensa mais em doutrinar do que educar, mas ela também acontece na academia, né? E há às vezes uma certa discriminação com relação a quem fala o que eu falei, né? Na academia, dizer assim, olha, eu trabalho na pesquisa, eu trabalho na produção do conhecimento, mas também eu estou envolvido na ação. Eu me identifico de alguma maneira como um praticante, né? E não somente como um observador. E isso é parte dessas preocupações, eu diria assim, de epistemológica, de formação do conhecimento que eu venho trabalhando. Faz parte de um determinado tipo de racionalidade que tentou jogar a religião para o privado, né? Para o âmbito do privado. E, de certa maneira, tentar controlar o que emerge no mundo religioso. Obviamente, esse projeto falhou, né? Não teve o êxito que poderia ter, o que pensou que teria. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que ele criou esse espaço, né? Não somente onde a religião foi colocada num lugar secundário, em termos do saber, mas onde esse espaço se tornou quase que uma selva, né? Onde não havia realmente muito, nos espaços religiosos, a preocupação, por exemplo, com conhecimento das tradições, com a história, com o pensamento social. Ela foi desaparecendo em muitos desses espaços, né? Eu testemunhei isso na minha própria trajetória como um estudante de seminário no Brasil, que foi numa época que transições assim estavam acontecendo, e que aos poucos, né, a filosofia foi desaparecendo, né? O estudo da sociologia da religião quase que não existia, o estudo da teologia em si passou a ser quase que de um manual doutrinário, e houve uma elevação muito grande de matérias do tipo crescimento de igreja, evangelismo, né, que eram praticamente regras, fórmulas, né, de como, do jeito que era trabalhado, a ideia era de expandir a igreja e pouco de pensar. Quando eu voltei, depois do meu doutorado, que eu retornei ao Brasil, eu fui pastor, como você sabe, fui pastor por 10 anos, antes e depois do doutorado. Eu sempre tive essa compreensão, mas eu pude defini-la melhor depois do doutorado, que quando eu estava no pastorado, o meu lugar era um lugar de um intelectual orgânico, de um teólogo orgânico, ou seja, de alguém que tinha uma função de educador no contexto da comunidade, da igreja, e que essa função era uma função de teologar com a comunidade, né, de criar espaços para reflexão.
de ajudar as pessoas a pensarem por si mesmas. Eu me lembro que quando eu cheguei nos primeiros meses, né, de pastorado aí, em 2004, alguns jovens principalmente me procuravam depois do culto e me falavam assim, mas pastor, por que na sua mensagem você não diz o que é para a gente fazer? Né? Não tem uma determinação final, você tem que fazer isso. E eu me lembro que minha resposta era porque essa não é a minha função. A minha função é ajudar você a pensar sobre o que fazer, né? E como caminhar na sua vida, né? A partir das suas próprias conclusões, a partir do seu próprio conhecimento, a partir daquilo que a mensagem bíblica, né? A exposição do texto bíblico lhe traz, lhe proporciona. Então, o pastorado em si, dissociado desse elemento, ele se torna, às vezes, um espaço de deseducação. E é o que a gente está vendo, né? Estou dando essa volta toda para dizer assim, é muito do que a gente está vendo hoje. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um pastor conhecido aí em Salvador, falando coisas que não somente são aberrantes, não são mentirosas, não têm base em fatos verdadeiros, mas são também perigosas. Beiram a criminalidade quando a gente ouve alguém, por exemplo, negar a pandemia, né? Negar o que está se passando, tratar isso aí como uma gripezinha da China, né? Ou tentar enxergar o esforço que está acontecendo para a imunização como uma conspiração global, né? Liderada pela ONU para poder causar um domínio mundial do anticristo. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, tem gerado, assim, tem trazido um nome horrível para os evangélicos. Cria uma situação hoje que eu tenho chamado às vezes de um tiro no pé dos evangélicos, porque vai ter consequências de credibilidade, não somente hoje, mas no futuro. Isso não vai ser esquecido. Né? E tendo passado a pandemia, vai passar. Né? A gente tem que ter paciência. Nesse momento, aqui nos Estados Unidos, a cada minuto morrem 2 pessoas. 2 pessoas morrendo por minuto aqui. No Brasil, os números estão aumentando. Existe, sim, uma segunda onda. A gente está experimentando isso aqui. E a negação dos fatos aqui nos trouxeram uma crise agora que é pior do que a que a gente teve em abril desse ano. E a gente está já com as vacinas chegando, mas a perspectiva é que elas não vão evitar, ainda que a gente tenha milhares de mortes, dezenas de milhares de mortes nos próximos meses, em virtude de um comportamento irresponsável, inclusive das nossas lideranças políticas e de muitas lideranças religiosas. Inclusive, assim, com muita tristeza, eu tenho visto pastores, líderes religiosos que negaram a pandemia, vindo a óbito, ou membros de suas igrejas também, por causa dessa teimosia. Mas aí que está, essa posição de divorciar o conhecimento da fé, né, ela não é uma posição que tem a ver com a herança protestante, nem com a herança cristã em si. A gente sabe na história do cristianismo que sempre houve, em todas as suas tradições, uma preocupação de articular o conhecimento. E a questão hoje da fé divorciada do conhecimento, eu diria, ela produz uma ignorância perigosa e que provoca a injustiça. Quem mais é afetado por isso é quem já está, vamos dizer, nas margens da sociedade. A ignorância que as pessoas repetem inocentemente, porque ouviram de um pastor, porque ouviram de um pregador na mídia social ou na televisão, o que ouviram de um presidente. Elas repetem inocentemente, não são produzidas inocentemente. Eu diria, isso se chama produção da ignorância. Ao mesmo tempo que se valida uma forma de conhecimento e se invalida outra, se produz ignorância.
E a produção da ignorância objetifica as pessoas que acabam se tornando vítimas dela. Né? E isso eu creio que é o lado perigoso. Agora, isso não fala tudo sobre os evangélicos no Brasil hoje, nem sobre católicos conservadores que estão na mesma barca. Fala sobre uma onda que, infelizmente, tem números, tem um impacto grande na sociedade, mas que não se refere ao todo. Então, a minha resposta é dúbia, porque, ao mesmo tempo, eu te disse também, né, a gente falava antes, uma das necessidades que eu tive de revisar esse livro foram inúmeras iniciativas que surgiram entre o momento que eu escrevi, né, e o momento que eu tive de editar e publicar ano passado. Ou seja, em 10 anos, muita coisa aconteceu. Essas coisas não recebem as mesmas, não tem a mesma mídia, não recebem a mesma atenção que outras. Mas vem acontecendo. Hoje a gente tem assim uma clareza muito maior de que, independente da tradição evangélica, eu uso evangélico no livro de um modo amplo, né, para falar de todos os tipos de protestantes, né, desde o protestantismo ecumênico, o protestantismo conservador, o pentecostalismo. Mas eu sei que hoje o nome evangélico, de certa maneira, foi sequestrado por um determinado grupo, mas é importante até dizer isso, que apesar da visibilidade midiática, apesar da proximidade do poder político, apesar do barulho que fazem e apesar dos números, essas pessoas não detêm, né, o copyright do nome evangélico. E que há muitos evangélicos e evangélicas que continuam desenvolvendo a sua fé a partir de outras tradições e bebendo em fontes que eu diria assim, que são até mais historicamente condizentes, né, com as tradições que formaram o prototipo brasileiro, do que necessariamente aqueles que parecem fazer mais barulho e que parecem se apossar como um todo dessa identidade evangélica. Então, vamos dizer, por exemplo, nós temos hoje evangélicos trabalhando com o movimento negro, evangélicos trabalhando com a população de rua, em condição de rua. Nós temos evangélicos trabalhando a partir de uma perspectiva de inclusividade, né? Tanto com respeito a gênero, sexualidade, com relação à perspectiva do diálogo. Ao passo, por exemplo, que a gente tem tantos casos, centenas de casos acontecendo com tanta frequência de intolerância religiosa, de violência contra outras religiões, nós temos tido também uma maior participação de cristãos e cristãs, de pastores e pastoras, né, em gestos de solidariedade, né, como aquele gesto que ficou tão conhecido, que foi inclusive bastante repercutido pela mídia, daquele esforço no Rio de Janeiro para reconstruir um terreiro que foi destruído, né, por evangélicos. E aí é que está a questão, né, que eu acho importante também salientar, que é a maneira como a gente fala sobre religião. Existe a teologia, né, e na teologia, muito do que a teologia diz é normativo, né, é um discurso mais normativo. Existe também a questão da necessidade de uma educação sobre a religião de uma maneira não normativa, para a gente entender e diferenciar discursos e práticas. E a gente tem que aceitar todos esses discursos, por mais que se contradigam, eles estão dentro do mesmo guarda-chuva. São cristãos, ninguém pode dizer que não são, não de uma perspectiva fenomenológica, né, não de uma perspectiva sociológica, são cristãos, se identificam como cristãos e são percebidos como cristãos, mas mostram exatamente que nenhuma religião pode também ser reduzida a uma prática em particular, a uma percepção, a um conjunto de crenças e práticas em particular. Todas as religiões têm uma multiplicidade interna. Todas as religiões, como você falou no início sobre a vida, todas as religiões são dinâmicas, estão sempre em transformação, estão sempre mudando. E aí a gente tem que prestar atenção nessa diversidade para a gente poder dar um passo para trás e entender que essas são, infelizmente, faces diferentes no cristianismo,
e que a gente tem que aprender o que fazer com elas e como conviver com elas. De certa maneira, a gente precisa dar um passo para além das identidades religiosas e pensar em questões, e aí uma coisa que o livro contribui também, é pensar em questões de cunho ético, de cunho humano como um todo. O que nos une, no final das contas, é a nossa humanidade e a nossa pertença nesse planeta, nesse mundo, né, que é a nossa grande morada. E, querendo ou não, ou a gente contribui para a sua construção e para a possibilidade de um convívio, né, de uma convivialidade mais harmônica, mais pacífica, mais compreensiva, uma comunidade dialogal, ou a gente vai se destruir. Né? Era aquilo que o Dr. Martin Luther King já dizia, né? Que ou a gente aprende a viver com lealdades mais amplas, né? Com uma perspectiva de vida mais ampla, com lealdades que eles chamavam de lealdades mais ecumênicas, ou a gente vai acabar se destruindo um ao outro, e é isso que vem acontecendo. Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir esta noite o professor Dr. Raimundo César Barreto. Eu quero dar uma oportunidade para que ele tome também a sua bebida e água. Estou tomando, um cafezinho Nós vamos brasileiro aqui. daqui a pouco transicionar para as questões. Vocês já perceberam que o programa de hoje é um programa diferenciado. A gente tem deixado o professor Raimundo expor as suas ideias, até porque não foi fácil conseguir essa agenda com ele. Ele gentilmente cedeu para estar conosco, que é muito bom ouvi-lo. Eu quero deixar algumas sugestões antes de alguns pontos aqui. Já temos questões aí no chat. Deixar a dica de leitura. O professor Raimundo tem falado do Richard Shaw nesse nosso encontro. Esse é um texto Surpreendido pela Graça, publicado pela editora Record. Vocês podem, querendo aprofundar um pouco mais a respeito, um itinerário, Memórias de um Teólogo dos Estados Unidos, América Latina e Brasil. Então fica a dica aí. Esse foi o último livro dele. O último livro dele. Eu visitei 20 dias antes dele falecer. Ele estava com o manuscrito desse livro. Né? Ele e o Valdo César, que também já passou, que foi quem publicou, traduziu e publicou em português. E são as memórias dele. Tem muitos capítulos sobre o Brasil. É um texto interessantíssimo, que nunca apareceu em inglês e que eu estou no esforço com um colega tentando publicá-lo aqui em inglês. Oh, coisa boa. Nós estamos hoje com um patrocínio da editora Recriar e nós lançamos uma promoção aí de um sorteio. Na verdade, o sorteio já aconteceu. Daqui a pouco nós vamos publicar o ganhador ou ganhadora e você vai receber em sua casa esse livro do professor Dr. Raimundo César Barreto, e agradecendo aqui ao Iago da editora Recriar e também a mediação do professor Raimundo desse contato. Então você vai receber na sua casa daqui a alguns minutos. No finalzinho do nosso programa, nós vamos apresentar quem foi o ganhador ou ganhadora desse livro. Vamos às questões então dos nossos internautas. Nós temos aqui uma questão do Márcio. Eu quero agradecer, Márcio, a sua participação conosco. Ele pergunta o seguinte: qual resposta dar às pessoas não evangélicas que usam os exemplos dos evangélicos midiáticos para rotular todos os cristãos? Obrigado, Márcio. A pergunta é importante, mas que eu vou dizer a você, infelizmente, isso tem a ver com a visibilidade, né, desses cristãos. Eu não culpo quem não conhece e que generaliza, né? Eu também não culpo quem deixou de ser cristão. Que a gente tem muita gente, né? Não são poucas pessoas, e por isso que eu falo de um tiro no pé, porque eu acredito que esse movimento ele vai ter um contra-impacto, né? Ele vai atingir a si mesmo por causa da forma como ele vem prejudicando sua própria credibilidade. Eu não culpo essas pessoas. Agora, eu acho que a gente tem que ter paciência com elas, entender que pessoas podem escolher os seus caminhos diferentes, mas que também, em algum momento, eu conheço tantos exemplos de pessoas, né, que fizeram suas reflexões, se afastaram da ideia de entender que há qualquer coisa positiva no cristianismo,
até o ponto em que encontraram uma face diferente, né? E que as ajudou a entender que havia outras perspectivas. Eu participei, né, dos meus anos atuando na Aliança Batista Mundial, de muitos encontros com agentes do governo, agências internacionais, diplomatas de vários países e líderes religiosos de outras religiões, que quando eles sabiam que havia um batista participando do encontro, eles já tinham um rótulo do que aquilo significava nas suas cabeças, e eles identificavam aquilo como a imagem que eles tinham dos batistas do sul dos Estados Unidos, que são o grupo maior de batistas, mais barulhento, mais poderoso, mais rico, né, com mais mídia, e eles achavam que era assim. Então, eu não me preocupava em me defender ou defender a visão do cristianismo, eu apenas me preocupava em ser eu mesmo, em agir com minha consciência, em adotar e apoiar as causas que eu achava importantes e justas. E muitas vezes as pessoas vêm me perguntar: mas você é batista? Que tipo de batista? E eu dizia assim: não daquele tipo. Então, assim, não é a mesma coisa eu acho que é o que a gente faz hoje. São esses exemplos que eu citei. A gente precisa prestar mais atenção a esses outros exemplos. Eu acho que, inclusive, aprender com eles, né, e ajudar a fazer alguma coisa para que esses exemplos ganhem mais visibilidade, cresçam mais, se tornem mais comuns. São marginais ainda, né? Isso a gente tem que reconhecer. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que denunciar o que tem que ser denunciado, né? Eu acho que a gente tem que falar com clareza e com autoridade o que tem que ser denunciado. E as pessoas vão tirar suas próprias conclusões com o passar do tempo. Eu acredito que a gente tem que sempre respeitar a liberdade das pessoas e deixar que cada uma tenha o seu tempo e chegue às suas próprias conclusões. Maravilha. Temos mais uma questão aqui do nosso querido Valdir Martins. Ele pergunta: Raimundo, você falou da herança profética do protestantismo. Na sua percepção, há outros pontos de partida que possam nortear a ação profética em nossos dias? Totalmente, né? No livro, Valdir, você, meu parceiro, meu amigo, meu mestre, né? De muitas maneiras, aprendi tanto com o Valdir, meu colega de seminário, meu colega no pastorado, amigo querido que eu tenho tanta saudade. Quando eu trabalhei esse tema nesse livro, eu fiz a partir de uma perspectiva de um insider, né, de alguém que estava dentro de uma tradição, querendo compreender aquela tradição. E por isso eu enfatizei uma perspectiva, vamos dizer assim, mais histórico-teológica, né, dentro de uma linhagem protestante. Hoje em dia eu trabalho muito mais fora dela, e há muitos pontos de partida. Eu acho que a gente precisa, eu acredito que a princípio, eu venho trabalhando muito hoje com essa ideia de a gente entender a encarnação, né, das religiões nos diversos contextos, né? E aí você tem tradições que vão emergindo a partir de localidades, experiências locais. O campo que eu trabalho hoje tem enfatizado muito exatamente as tradições invisibilizadas. E mesmo tentando, por exemplo, enxergar como a África pode ter influenciado certas perspectivas de Lutero, né? A partir de contatos que ele teve com um líder religioso e pensador cristão na Etiópia, né? Que aparentemente influenciou algumas de suas perspectivas. Ou como que formações indígenas da fé, cujas tradições não ganharam a mesma notoriedade, podem nos informar hoje quanto às suas respostas. Eu diria, por exemplo, a gente trabalha muito, né, pensando muito sobre contribuição protestante para a questão de ideias sobre a liberdade religiosa. A gente pode encontrar essas mesmas discussões acontecendo entre católicos no século XVI, e pensar em Bartolomé de las Casas, por exemplo, e outras pessoas que emergem naquele meio também como produzindo certas perspectivas que merecem mais
atenção, ou as perspectivas que estão surgindo dentro de ambientes não europeus. Uma das expressões evangélicas, para dizer, porque é assim que eles se identificam, né, que me chamaram muita atenção, foi uma que eu conheci através do contato com povos indígenas do Equador, que eram parte de uma denominação formada a partir de missionários norte-americanos, mas que, por causa da sua afirmação da sua identidade indígena, de seus compromissos como povos indígenas, se separaram, né, da vertente missionária e acabaram criando o seu próprio movimento. E eu me lembro de um dos líderes desse movimento vindo aqui a Princeton, fazendo uma palestra para cientistas políticos e sociais na universidade aqui do lado, e aí começando a sua palestra dizendo assim: o nosso movimento está fundamentado em 3 pilares, né? O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor à terra. E quando ele falou aquilo, eu digo, eu preciso conhecer essa pessoa e entender o porquê que são esses pilares. E eu fui entender exatamente numa conversa, no almoço com ele, e depois lendo o que aquele movimento tinha produzido, essa compreensão de uma identidade evangélica indígena a partir de um diálogo com as tradições indígenas, que trouxe esse terceiro pilar, que normalmente não é parte das tradições, vamos dizer assim, protestantes europeias. Não existe entre os meios europeus, entre os protestantes europeus, na tradição antiga, né, toda essa preocupação com o meio ambiente, né, ou com a natureza, ou com a casa grande. Isso é coisa mais recente. Num momento mais próximo, um exemplo mais próximo agora, eu vou dizer, foi o Concílio, né, da Amazônia, no contexto católico, que aconteceu recentemente. A gente também teve outras vozes não católicas participando. Um teólogo pentecostal com quem eu dialoguei pouco tempo atrás fez parte. Não foi um conselho, foi, agora me fugiu o nome da reunião, mas o sínodo, né, o sínodo da Amazônia. E aí, nesse sínodo, o que é que a gente vê? Uma interação mais intencional, né, por parte de tradições cristãs, querendo agora dialogar e aprender com as tradições indígenas, principalmente no que concerne ao cuidado com a Amazônia, mas também ao cuidado com os povos da Amazônia. Então existem muitos pontos de partida. A experiência pentecostal em si também é um ponto de partida. Ela também é controversa, ela também é plural, como todas as outras experiências, mas se a gente pensar a sua origem, por exemplo, entre os negros americanos, ou a sua origem na Índia, ou a sua história no Chile, se a gente pensar a partir da sua pluralidade, há várias dessas tradições que desenvolvem também já um aspecto de uma teologia do espírito, que são pontos importantíssimos, né, de entrada numa questão para discussões hoje, né, de questões de justiça, de questões raciais e de questões também ambientais. Então há vários pontos de partida, sim. Maravilha. Nós temos mais uma questão aqui do Márcio. Fica franqueada a oportunidade para mais uma questão, caso vocês que estão acompanhando queiram fazer, por conta do nosso tempo. Mas a gente tem que aproveitar, estar com o Raimundo aqui é muito bom. Mais uma questão do Márcio, ele pergunta o seguinte: acredita que hoje exista uma perseguição para os cristãos que andam na contramão dos evangelhos midiáticos? Isso aqui no Brasil, né? Isso é no Brasil, mas também é infelizmente comum em vários outros lugares do mundo, né? Existe, não há dúvida, porque quando você tem espaços onde a ideia de verdade é uma ideia de posse absoluta, né? Onde quem fala se diz com autoridade divina e praticamente age como proprietário, né, da revelação e fala em nome de Deus, não há espaço para divergência, né? Não há espaço para dissidência, né? Não há espaço para o diálogo, muitas vezes. Tanto eu como outras pessoas que talvez estejam participando dessa live já passaram por essa situação na própria carne, né? De não serem aceitos no espaço, de serem expelidos de um espaço.
de sofrerem campanhas, né, muitas vezes difamatórias, de esforços para silenciar essas vozes. E até por isso a gente tem, eu mencionei anteriormente, né, um número de pessoas que não se vê mais dentro desses ambientes, né, que não conseguem mais estar no ambiente onde elas são não somente rejeitadas, mas são oprimidas, né, sofrem bullying religioso, são vítimas de uma violência religiosa. A violência simbólica muitas vezes, mas que também pode ter consequências piores. Então a gente vive essa realidade e eu diria, eu vou colocar essa realidade dentro de um contexto mais amplo, que é a realidade das minorias religiosas, né, no mundo inteiro. Grupos que se entendem como maioria normalmente tendem a oprimir grupos minoritários e tendem a absolutizar as suas perspectivas, né, principalmente nos seus ambientes internos, mas muitas vezes até com projetos de poder político, e é o que também a gente vê acontecendo aqui com a direita evangélica nos Estados Unidos. Tem um projeto realmente de politizar, né, as suas crenças e de obrigá-las, né, sobre a nação. A gente vê isso em alguns discursos cristãos também no Brasil, mas a gente vê isso entre hindus nacionalistas, né, por favor, para a gente não generalizar. Na Índia, a gente vê isso entre alguns grupos budistas, a gente vê isso entre grupos também específicos islâmicos, normalmente grupos que estão, na maioria, e com maior acesso ao poder. Uma coisa interessante para a gente notar é que no seio evangélico, agora também usando esse guarda-chuva mais amplo, no Brasil, os evangélicos agiram como minoria religiosa durante muito tempo, mas hoje, mesmo ainda sendo uma minoria numérica, eles têm agido como maioria, porque eles têm um projeto, né, de poder político, que é óbvio, que é claro e que vem ganhando bastante força, e inclusive com algumas estatísticas que podem ser, podem projetar algo para o amanhã ou não, né, mas que projetam o dia, né, a possibilidade da maioria evangélica, e que isso levaria realmente o poder político, renderia o poder político ao poder religioso no Brasil. Então, existem perseguições, e não são somente perseguições de cunho doutrinário e teológico, existem perseguições também ideológicas, e existem outras sortes de violências que grupos que se tornam, são forçados a se tornar minorias, enfrentam no nosso país e em outras partes do mundo. E aqui eu quero me referir muito à questão das violências que são racializadas, aqui eu quero me referir também à violência contra a mulher, aqui eu quero me referir também à violência contra a população LGBTQ, né, que sofre no país, no Brasil, uma violência que é tão drástica quanto aquela que a gente vê acontecendo em países de governos autoritários como a Arábia Saudita, né? Então, a gente não sabe, não acompanha isso todos os dias, mas isso acontece diariamente nas ruas das grandes cidades do Brasil, e também são perseguições que precisam ser salientadas, né? Violências que precisam ser não só denunciadas, mas combatidas. O combate dessas coisas, eu vou ser bem breve aqui, para mim passa pela educação. E um programa como esse é muito importante, Joás, porque é você trazer essa conversa para um público mais amplo. Essa educação não vai acontecer só no seminário, precisa acontecer no seminário, a gente precisa brigar pelo tipo de educação teológica, porque muitas das pessoas que passam pelos seminários vão acabar liderando e sendo produtoras de conhecimento e de desinformação, se não receberem, né, um tipo de educação para a liberdade, educação para a justiça, educação para a paz, educação para o diálogo, né, que precisa acontecer. Precisa acontecer nas universidades, mas nem todo mundo vai passar pelas universidades. Precisa acontecer nas escolas em geral, mas precisa também acontecer nos ambientes religiosos. E por isso que eu falei no início sobre a necessidade de lideranças religiosas se verem como educadores e educadoras. E a mídia social, né, programas como esse, eu creio que tem muito a oferecer para esse tipo de realidade. Existe uma teoria chamada teoria do contato,
que diz mais ou menos o seguinte, né? Que quando a gente vive em torno de, às vezes, de divisões entre o interno e o externo, né? Entre o nosso grupo e os outros grupos, entre a nossa identidade e as outras identidades. E quando a gente tem a oportunidade de conviver com outras identidades, com outros membros de outros grupos, com grupos que a gente às vezes discrimina ou considera até de uma forma adversarial, né? Há uma tendência da gente rever as nossas perspectivas sobre isso. O mero contato, o contato em situação de paridade, de igualdade, ainda é melhor. Né? Mas o mero contato com o outro, a humanização daquele que é diferente de nós, já tem o potencial de modificar as nossas percepções, né? E modificar, inclusive, dirimir os nossos preconceitos. Então, por exemplo, aqui, nesse momento, né, onde há um negacionismo tão grande com relação à pandemia e agora com relação também à vacinação, a gente tem ouvido muitas histórias, porque uma coisa é você ouvir que morreram 3 mil pessoas hoje, né, que aqui, nesse momento, nessa hora que a gente passou falando aqui, que morreram 120 pessoas. Ainda é um número, por mais que seja um número chocante, ainda é um número. Mas quando a gente puder ver o rosto e ouvir a história desse pai, dessa mãe que deixou filhos órfãos, né? Ou desse irmão que estava cheio de projetos, né? E que não vai poder viver, ou dessa pessoa que era a pessoa que sustentava a sua casa, né? E agora as pessoas vão ficar desamparadas. Quando a gente começa a ouvir essas histórias, a gente começa talvez a ter algum tipo maior de sensibilidade. O mundo que a gente vive, de certa maneira, nos dessensibilizou. A grande pandemia que nós enfrentamos hoje, maior talvez, mais perigosa ainda que a pandemia do Covid-19, é a pandemia da insensibilidade. Né? É fácil a gente optar por teoria da conspiração, não ligar para fatos, não se preocupar com o outro quando a gente se distanciou do outro, né? Quando a gente desumanizou o outro. A partir do momento que a gente deixa de olhar tanto para questões, né? E para diferenças em termos conceituais, e passarmos a ver pessoas, né? Faces, né? Seres humanos, eu creio que essas relações se rehumanizam. Isso é parte também da razão desse livro. Esse livro trabalha muito com essa perspectiva, né, de encontros face a face. Eu termino com essa história. Eu conheci duas pessoas que trabalham hoje na Nigéria num projeto fabuloso sobre a questão da paz, né, a partir de um esforço interreligioso. E a Nigéria é um país que vive, um país plural, bonito, plural, muitas etnias, muitas línguas, uma cultura riquíssima, mas que tem sido também polarizado. E essa polarização, que não se iniciou de maneira religiosa, ganhou tom religioso, passou a ser percebida como uma polarização entre muçulmanos e cristãos. A partir exatamente da estridência das vozes, as vozes radicais, né, dos dois lados. E então a gente vê, né, na Nigéria, inclusive, casos de violência física. Né? A gente ouve mais no Ocidente sobre a violência contra cristãos, contra a igreja, mas há violência também contra muçulmanos. Aliás, o número de muçulmanos que sofrem violência na Nigéria, inclusive dos extremistas muçulmanos, é maior do que o número de cristãos, de acordo com dados que eu vi há anos atrás. Então, nesse ambiente de grande conflito, de polarização, um pastor pentecostal e um imã, né, muçulmano, que viviam em inimizade, né, ao ponto de quererem destruir um ao outro, faziam realmente parte de grupo de guerrilha contra o outro. Nessa luta, o imã perdeu 2 membros de sua família, o pastor perdeu parte de um braço. A história vocês podem ver até existe no YouTube, né, o pastor e o imã, the pastor, the imam and the pastor. Eu acredito que é fácil achar com subtítulos o vídeo. Então, eles se tornaram amigos. Eles se reconciliaram, se tornaram amigos. E a partir dali eles passaram a fazer uma jornada de pacificação, né, de resolução, de transformação de conflitos e se tornaram um exemplo, não somente na Nigéria, mas em vários países do mundo. Eu os encontrei na Suíça em conversa
conversas sobre o conflito em Israel-Palestina. Eu os encontrei no Instituto de Paz em Washington, D.C., trabalhando também com questões de conflito aqui em outros lugares. Essas pessoas continuaram sendo quem elas eram. O pastor continua pastor pentecostal, bem pentecostal. O imã continua um imã, que cumpre as suas obrigações religiosas, que ora 5 vezes ao dia, que vai à mesquita e tudo mais. E eles viajam juntos. E quando é a hora do imã orar, o pastor deixa ele orando e vai fazer outras coisas. Quando é a hora do culto, da oração do pastor, o imã vai fazer outras coisas, mas eles caminham juntos. E um dia perguntaram a ele, eu estava presente quando perguntaram a ele, mas vocês nunca quiseram converter um ao outro? E eles disseram que, apesar de qualquer impulso que eles poderiam ter, que eles aprenderam a ver no rosto do outro a humanidade do outro, antes da diferença. E isso os fez conviver com a diferença, né? E viver num nível de amizade, colaboração, a despeito da diferença. Esse tipo de educação, esse tipo de formação se faz urgente, necessário hoje, no mundo que a gente vive, e eu não vejo um futuro que não inclua essa ideia do contato que nos leva à empatia, né? E que nos leva à compreensão. A ideia de que nós não somos possuidores de uma verdade absoluta, que nós não temos, que parte do ser humano é ser limitado, que nós só temos condições de aprender mais sobre a realidade, de expandir os nossos horizontes, a partir do momento que a gente abre o ouvido e os olhos, né, para ouvir o que o outro tem a dizer, a perspectiva do outro, e para olhar o outro como parte de mim mesmo, como parte do humano, e que expande o meu humano. Maravilha. Nós estamos nesse programa especial de fim de ano com o nosso querido professor Dr. Raimundo César Barreto Júnior, mas precisamos caminhar para o final. Que pena do nosso encontro. Eu quero apenas destacar uma última questão aqui do Pedro Rocha, e com essa questão a gente encerra. Eu agradeço aos internautas que ainda estão interagindo aí, mas a gente precisa caminhar para o final. Diz assim: considerando as ditas formas de opressão, há uma possibilidade de uma teologia a partir do diálogo do protestantismo histórico e acadêmicos, podendo dialogar, então, com os irmãos pobres pentecostais? Pedro Rocha, saudade, meu amigo. Deixa eu dizer aqui o seguinte: a gente não pode, de certa maneira, a gente não, eu entendo o lugar da pergunta, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser claro que nem o pentecostalismo é formado somente por pessoas empobrecidas, né, economicamente empobrecidas, mas, na sua maioria, sim, né, porque a gente vive numa realidade, né, que é uma realidade que você conhece bem. Pedro Rocha é uma pessoa atuante, militante nessa questão de entender e tentar reverter uma situação que é injusta na sua origem, né, na sua origem colonial, na sua origem de uma criação, de uma modernidade centrada na ideia de uma superioridade europeia sobre o outro, na ideia de decimar e escravizar o outro. A gente tem toda essa herança, e dentro dessa herança existe uma maioria de brasileiros e brasileiras que vivem nessa realidade, e uma maioria que tende a ser negra, mestiça, indígena. Então, essas coisas não podem ser essencializadas, nenhum desses conceitos pode ser essencializado, mas existe essa realidade, e no contexto das igrejas chamadas históricas existe também ambas as realidades, mas, no geral, né, o protestantismo histórico se construiu a partir de uma classe média. Então, esse é o local de pergunta. Eu entendo isso, eu só estou explicando, tentando explicar para a gente ter evitar os essencialismos. Mas nesse local de pergunta é importante a sua pergunta, é importante o diálogo. Eu acredito que Richard Shaw, mais uma vez Valdo César, num livrinho que eles escreveram, publicado pelas Vozes, eu não sei se o Jorge tem aí, o Pentecostalismo e o Futuro das Igrejas Cristãs, eles tentaram fazer isso, né? O Valdo era sociólogo, jornalista. O Valdo passou, né, 2 anos junto com o Shaw, vivendo, caminhando e conversando com pentecostais numa comunidade empobrecida, numa favela no Rio de Janeiro. E nessas conversas eles passaram a prestar atenção demais, ouvir com atenção, né? E ao ponto deles separarem o que era o discurso do púlpito do que era a compreensão das pessoas quanto
a sua própria espiritualidade. Então, muitas das pessoas eram membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Muitos estudos sobre a Igreja Universal do Reino de Deus focam muito na sua liderança, na sua estrutura, no que se comete e se faz dentro dessas estruturas. Shaw e César focaram na espiritualidade do dia a dia das pessoas. O que é que aquilo fazia, como que aquilo, o que é que proporcionava em termos de transformação de vida no âmbito individual, no âmbito coletivo. O que é que eles perceberam? Que muitas pessoas que eles viram na igreja a igreja não é tudo na vida deles. Essas pessoas também eram parte da comunidade, organizavam a comunidade, estavam em posição de liderança, né, na organização comunitária, eram liderança comunitária. A gente sabe hoje, por exemplo, que mesmo em momentos como o MST, a gente encontra muita gente vinda da Assembleia de Deus, da Igreja Universal, de outras igrejas, assumindo funções, né, de organização e liderança. Então, eles passaram a ouvir essas pessoas e a compreender o que aquela espiritualidade significava para essas pessoas. E aí foi o convite que eles fizeram. As pessoas nas igrejas históricas a ouvirem e a ouvirem com atenção, abrirem os seus ouvidos, e ouvirem com atenção um significado mais profundo, passarem para além, né, do discurso imediato, tentarem entender o que está também, o que é mais profundo, o que atinge as pessoas mais profundamente nesse discurso. Então, a partir disso, o desafio foi um desafio de diálogo. Esse desafio é um desafio constante entre nós. O diálogo nem sempre é possível, porque nem sempre há duas pessoas dispostas a dialogarem. Mas da parte de quem entende a necessidade do diálogo como urgente, como importante para um futuro, eu creio que cabe a quem compreende isso buscar o diálogo com quem é possível ter diálogo. Agora, a gente pode se surpreender ao perceber que pessoas que nós pensávamos que era impossível de dialogar com elas, podem se tornar parceiras de diálogo. E eu vou citar 2 exemplos aqui para concluir. Em minhas aulas, né, eu tenho estudantes aqui, uma das qualidades, né, do seminário de Princeton, é que a gente tem estudantes de todas as tradições cristãs. E muitos vêm de um ambiente conservador evangélico nos Estados Unidos, que é assim, vinculados à direita evangélica aqui, que é extremamente ideologizada. E às vezes requer uma grande paciência. Você está na sala de aula e o tempo todo está sendo interrompido por pessoas que não estão a fim de ouvir. Elas pensam que elas já sabem, então elas ouvem alguma coisa que elas discordam e elas imediatamente pulam para ratificar, né, ou para retificar e dizer está errado, é assim que deve ser. E às vezes é um exercício de paciência. A gente permaneceu na sala de aula durante o semestre inteiro e eu aprendi o seguinte, que o fato de que essas pessoas estavam na sala de aula significava alguma coisa. Elas poderiam estar em outro lugar. O fato de elas estarem ali me dava oportunidade. E eu convivi com essas oportunidades e não é que todo mundo muda de posição, esse não é o objetivo. O objetivo é dialogar, mas nesses diálogos muitas pessoas aprendem a abrir espaço para ouvir o outro. E eu tenho visto muitas transformações nesse processo. Uma das quais eu vou citar aqui, né, e se ele tiver acesso a isso depois ele vai confirmar. Um aluno que me deu trabalho no primeiro semestre e voltou para uma classe minha no segundo semestre e acabou indo numa viagem comigo para a Bahia, né, para o Brasil, para a Bahia. E nas viagens que eu faço com meus estudantes, as viagens são cursos sobre a questão da cultura, exatamente isso, um exercício de diálogo intercultural e muitas vezes interreligioso. Então nós visitamos não somente outras igrejas cristãs de todas as tradições, visitamos também templos budistas, visitamos mesquitas e visitamos religiões afro-brasileiras, fomos visitar Candomblé, terreiros de Candomblé na Bahia, e esse estudante foi com a gente. E nós ouvimos a história, né, que é uma história conhecida, pública e dura, né, que a mãe Jaciara conta sobre a questão de como a sua mãe faleceu depois de um processo de calúnia, né, difamação, corrido por meio da Folha Universal, usando a face dela, o nome dela. E é uma história comovente, uma história difícil quando você ouve depois de 18 anos, 20 anos eu acho agora, mas no caso é 18 anos, a pessoa repetindo essa história como se fosse ontem, aquilo mexe com a gente. E
aluno em particular, que deu tanto trabalho, né, durante um tempo, porque parecia não estar aberto a qualquer possibilidade de crescimento, de transformação e de diálogo. Ficou sozinho depois de ouvir essa história, pediu para que eu ficasse com ele para traduzir e ficou com ela. E disse assim: eu gostaria de te pedir perdão. Eu gostaria de pedir perdão em nome de todos os evangélicos que fizeram isso com sua mãe. E ela ficou com os olhos cheios de lágrimas. E eu fiquei pensando sobre isso. Talvez tenha sido a primeira vez que ela ouviu alguém que se identificou com aqueles evangélicos pedindo perdão a ela. Para mim, essa é uma grande transformação. Esse aluno permanece dentro da sua tradição. Essa é uma evangélica pentecostal. As pessoas não saem de sua tradição, mas elas podem sair do seu lugar. Elas podem entender a sua tradição de uma forma mais ampla. Agora, para isso, o diálogo se torna necessário. Talvez se eu não tivesse paciência, não quisesse aqui, os alunos escolhem seus cursos, poderia tornar o curso difícil, complicado para aquele aluno ficar. Se não houver alguém com paciência para dialogar, esse crescimento pode não acontecer, essa transformação, essa mudança de lugar pode não acontecer. Eu fui a Mianmar, essa segunda história rápida para concluir. Eu fui a Mianmar, Burma, Birmânia, né, um país onde os cristãos são uma minoria, né, a maioria budista, mas a influência do cristianismo, a formação do cristianismo foi através também de missionários do Ocidente, né, muitos batistas, inclusive. E ao visitar um seminário batista de um amigo que é o diretor lá, é pastor, ele me levou para visitar um grande templo budista. E ele disse assim para mim: é aqui que eu começo todas as aulas. Quando uma turma nova chega no seminário, é aqui que eu começo com eles. E é aqui que eu começo porque se a gente não entender essa realidade, né, a gente não tem como compreender o que significa, inclusive, ser cristão nesse lugar. Praticamente o que ele me disse foi o que eu ouvi de uma cristã chinesa e um cristão líder japonês ao dizerem também que sem o budismo eles não poderiam compreender e viver o cristianismo. Ou seja, compreensão de que nada existe em si mesmo e isoladamente do outro. Mas essa compreensão não emerge do nada. Ela surge de conversa, de diálogo, da expansão dos nossos horizontes, de uma forma de educação. E eu diria, a gente precisa persistir nisso. Eu fico super feliz que o Joás está sendo certamente um instrumento, um propositor desse tipo de educação, ao criar espaços de diálogo onde essas conversas possam acontecer de uma maneira ampla. A gente precisa tirar essas conversas do confinamento, né, das instituições acadêmicas e trazer essas conversas para as ruas e para as redes sociais. Eu acho que é o que está acontecendo aqui. Parabéns. Não poderíamos fechar o ano de maneira melhor. Eu quero dar mais uma sugestão literária. Eu voltei a ler um texto que li há muitos anos atrás, que é esse aqui. O Dalai Lama fala de Jesus. Há um seminário John May que acontecia, não sei se acontece ainda em Nova York, nos Estados Unidos, e o Dalai foi convidado a fazer comentários a respeito de passagens dos evangelhos. Interessante que ele dá o seu testemunho no início do congresso, foram transcritas as suas exposições nesse livro, e ele disse que, olha, tinha que ser honesto, que não conhecia com profundidade a literatura dos cristãos, foram dadas algumas passagens dos evangelhos para que ele pudesse comentar, e muito interessante como o ponto de partida era a passagem do evangelho, e ele fazia esses diálogos com a sua própria cultura, com a sua própria experiência religiosa, e é um livro que eu não sei se vocês poderão encontrar, talvez na estante virtual, nesse site sebo virtual, enfim. O Dalai Lama fala de Jesus. E esse testemunho que o professor Raimundo nos trouxe aí no final também, muito significativo dessas mudanças possíveis, né? Quando a gente vai aprendendo, a gente se abre para o outro, para o diferente, o estrangeiro, e a gente tem muito a aprender com o diferente. Então, meus amigos, minhas amigas, nós estamos chegando ao final do nosso último programa desse ano. Já estamos com sonhos para o próximo ano. Provavelmente não teremos mais esse cenário em 2021. Nós já estamos modificando o nosso estúdio, mas não apenas essa estrutura física, mas essas mudanças positivas desse duplo movimento que a gente tem procurado fazer aqui, né, de enraizamento e abertura, sempre nessa dupla dimensão, enraizamento e abertura. E não poderia ser melhor terminar esse ano contando com a presença do querido Raimundo César. Eu queria que, por favor,
você fizesse as suas considerações finais, agradecer a você, meu querido, que está longe, está perto, atento e sensível às necessidades do nosso país, mas também ligado em tudo que está acontecendo em várias partes do mundo. Muito obrigado pela sua generosidade, por compartilhar a sua experiência da sua vida e reforçar aqui publicamente de que a sua vida nos inspira e muito do que sou aqui hoje teve origem também nas suas influências quando eu ainda era estudante e continuo mais ali no meu bacharelado de teologia no Seminário Teológico Batista do Nordeste. As suas considerações finais e a minha gratidão e abraço, querido amigo. Eu me sinto honrado e muito grato pelo seu convite. As ênfases que você mencionou agora no final, elas não são dissociadas. Eu falei aqui muito da prática, né? Eu participo, né, e fui um dos organizadores. A gente tem um diálogo batista-muçulmano, né? Já aconteceram 3 versões, né, 3 edições desse diálogo aqui, nacionalmente, nos Estados Unidos e Canadá. E eu tive o privilégio de ser um dos organizadores do terceiro diálogo. E naquele terceiro diálogo a gente focou no seguinte: a gente pensou nos jovens, na juventude, né? Porque quando a gente olha os dados sobre a violência no mundo hoje, principalmente violência étnica, violência também a partir de divergências de cunho político e religioso, quem está na ação dessas violências muitas vezes são jovens. Muitas vezes quem atiça são pessoas mais adultas, né, e responsáveis, mas quem executa as violências tende a ser os jovens cheios de paixão. Então a gente resolveu focar nisso, porque a gente precisa de diálogo. A gente tem muito diálogo acontecendo entre lideranças religiosas, ainda bem que já acontece, ainda não o suficiente talvez, mas já acontecem muitos. A gente precisa também alcançar os jovens. E como é que a gente alcança os jovens? Através daquela ideia de você humanizar as relações. Então a gente procurou trazer pares de pessoas, de um muçulmano e um cristão da mesma cidade, para passarem 3 dias convivendo com o outro. E ali a gente começa a buscar aprender um sobre o outro. Então, abertura no sentido de a gente estar em diálogo. Aprofundamento, por quê? Porque cada tradição ia falar sobre si mesma, ia aprofundar conhecimento próprio e tentar transmitir esse conhecimento para o outro. Mas só que as perguntas do outro a gente não sabe quais serão. E às vezes as perguntas nos botam em posições de rever a nossa própria tradição e de aprender mais sobre nós mesmos. Quando nós dialogamos, então, nós estamos aprendendo não somente sobre o outro, estamos aprendendo também sobre nós mesmos. Então, quando muita gente tem medo do diálogo, dizendo assim, vai acabar a sua fé, você vai deixar de ser cristão, você vai deixar de ser isso, aquilo, outro, não acredite nisso. É o contrário. A experiência que eu tenho de vida, a experiência que eu vejo em muitas pessoas é que a gente acaba conhecendo muito mais sobre quem a gente é, sobre as nossas convicções, sobre as nossas tradições, revendo e entendendo de uma forma mais profunda, na medida em que a gente se abre para conversar com o outro. Quando a gente se fecha, a gente acaba cristalizando uma parte do que é, aquilo que a gente conseguiu entender e conter como sendo absoluto. Então, a ideia que eu creio, o estímulo é esse. Primeiro, é bom quando lideranças, e acadêmicas, religiosas, estimulam esse tipo de conversa, mas não necessariamente a gente precisa até esperar por isso. Essas são conversas para a gente estar tendo uns com os outros a partir da exposição. Exposição às pessoas que são diferentes de nós, para conhecermos um pouco mais sobre quem elas são, conhecer um pouco mais sobre quem nós somos, e a partir daí tentarmos construir uma realidade, a ideia de uma realidade mais harmônica e mais justa. E nos solidarizarmos não somente nesse nível de conhecimento, mas também no nível de solidariedade. E também é outra oportunidade. A gente pode crescer, às vezes até não necessariamente dialogando sobre questões, mas nos juntando em esforços conjuntos na vida da comunidade. E nessa vida a gente vai ganhando conhecimento pessoal, humano um do outro, e nesse processo a gente se abre para ter conversas que podem ser mais profundas em termos da nossa fé e das nossas convicções mais gerais. Então é isso. Eu espero que, com toda a limitação de uma conversa não tão planejada, eu confesso minha própria
minha própria limitação nisso, mas interessado, eu disse a Joás, eu não poderia dizer não para ele, né, Joás, eu tenho admiração profunda por você e pelo que você está fazendo, e também vi que essa iniciativa é seríssima e que merece toda a atenção, e eu me sinto honrado de fazer parte, mas eu acho que nessa espontaneidade da nossa conversa, a minha esperança é que, e oração, é que ela estimule mais conversas nessa direção por parte de quem está ouvindo, participando, e que, quem sabe, sejam iniciadas por algumas das pessoas participando, ouvindo e perguntando nessa noite aqui. Tá bom? Um abraço para todos, todas, um desejo de Feliz Natal, um bom ano novo, e se cuidem, continuem se cuidando, tenham paciência, especialmente agora nesses dias de festa, onde a gente está acostumado a juntar gente. Eu não acredito que seja um bom momento para isso, e acho que se a gente ama, se a gente cuida, e se a gente cuida, a gente vai ter talvez a paciência de ter um Natal menor esse ano para continuar tendo natais, né, com os nossos entes queridos. Eu acho que esse é o apelo que fica, porque pelos números que eu tenho visto aí, a situação está numa ascendência, como está aqui também. E a gente vai aqui, nós vamos ficar em casa, nós vamos nos corresponder por vídeo e celebrar junto, tomar um cafezinho, né, como está tomando agora aqui, à distância, mas por amor, né, por amor e por cuidado uns com os outros. Abração, Joás, e abração. Usando a sua expressão, professor, é ter um Natal menor para continuar tendo natais melhores. Exatamente. Então, continuem conosco nessa roda de amigos, de conversa. Agradeço a companhia de todos e todas conosco nesses meses, desde julho, programa 50 Minutos de Teologia, e já deixando o convite para você, dia 14 de janeiro de 2021, se Deus permitir, estaremos com o primeiro programa, abrindo essa nova série, com, se Deus assim permitir, um novo cenário, com novos convidados e convidadas, e você faz parte disso. Distribua esse link com o maior número de pessoas que você possa distribuir. Se você ainda não é assinante do nosso canal, por fineza, torne-se assinante. Acompanhe também os nossos podcasts. Nós vamos editar esse programa para que as pessoas possam ouvir em qualquer hora e em qualquer lugar. Desejo a todos e todas também, aqueles que ainda não poderiam ter contato, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, a vida dos seus familiares, dos seus amigos. É a minha oração por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.